Olá, o meu nome é Laura Montserrat Barbosa, eu sou pedagoga, psicopedagoga, artista plástica, poeta e tenho feito uma série de vídeos relacionando a arte com a aprendizagem e hoje, mais especificamente, nós vamos fazer um vídeo relacionando a arte com o desenvolvimento atencional, que é um desenvolvimento necessário para que aconteça a aprendizagem. E eu queria hoje trazer uma autora que eu tenho lido e estudado, que se chama Luciana Kalimann, junto com Virginia Kastrup, que eu já trouxe aqui em algum outro vídeo. E a Luciana Vieira Kalimann, ela fala da atenção na perspectiva da ecologia, né? E ela traz um outro autor que chama-se Yves Citon, que fala da ecologia da atenção, né? Inclusive a Kalimann, né? Ela tem uma palestra muito interessante que quem quiser aprofundar vai no YouTube e procura uma palestra chamada Atenção Medicada e Ecologia da Atenção. É muito interessante. E ela traz o estudo da atenção em três perspectivas, né? Na perspectiva do sujeito, numa perspectiva individual, né? Considerando que a atenção e a desatenção aparecem no desenvolvimento da pessoa, né? Então, se ela está desatenta, isso atrapalha a sua aprendizagem, é visto como um problema individual, né? Que precisa ser tratado somente com aquele indivíduo. Traz também a perspectiva do coletivo, que é a perspectiva que a gente tem lido bastante sobre isso, que num momento da cultura em que a tecnologia traz excesso de imagens, excesso de sons, excesso de ritmos em excesso, né? De que a gente tem desenvolvido uma atenção e um processo de desatenção que tem a ver com algo que é do coletivo, que é internacional, que é do momento histórico atual, né? Então, nós estamos sendo estimulados para desenvolvermos a atenção no sentido de consumir elementos da tecnologia que vão enriquecer um determinado número de pessoas, né? Então, a gente é estimulado para... o estudo de atenção tem sido feito e inclusive existem vídeos, né, que essas grandes plataformas tecnológicas se preocupam em ver como é que a gente consegue chamar a atenção daquele segmento que não tem dado a atenção para aquele aspecto da tecnologia trazida por uma determinada plataforma. Então, esse vamos dizer assim, a perspectiva do coletivo, né? Então, se as pessoas estão mais desatentas, se aumenta-se o diagnóstico de transtornos atencionais, não tem a ver só com a pessoa, mas tem a ver também com a cultura na qual elas estão imersas e que tem interferido nesse desenvolvimento. A terceira perspectiva, que é a perspectiva ecológica, que acredita na atenção do ponto de vista individuante, no ponto de vista coletivo, mas também no ponto de vista das relações dos pequenos grupos, que tem sido chamada de atenção conjunta, né? A atenção que acontece nas relações, nas relações onde a presença é importante, né?
a copresença, na qual as pessoas se olham, as pessoas têm objetivos comuns, as pessoas trabalham juntas e por isso vão construindo uma qualidade de atenção de uma forma conjunta, né? Essa atenção conjunta ela tem origem no estudo dos bebês, mas com Yves Citon ela tem tomado um aspecto diferente no estudo da atenção desses pequenos grupos, onde a qualidade, a copresença, as conexões afetivas e também as improvisações vão acontecendo, porque em espaços de relação, de pequenos grupos, não dá para a gente planejar, né? E nesse sentido, a gente não consegue programar um treino de atenção para um determinado tipo de transtorno atencional, né? É preciso que exista essa copresença, essa reciprocidade nas relações e uma conexão afetiva para que as improvisações possam acontecer ela tem chamado isso de fazer um cultivo no qual a invenção, né, acontece nessa relação de uma forma conjunta. E ela também tem chamado a nossa atenção, porque quando a gente tem programas de tratamentos para distúrbios de atenção, a gente tem uma perspectiva individual, né? Uma perspectiva de mundo em que os problemas são daquelas pessoas que os portam, né? E quando a gente foge um pouquinho disso e traz para a visão da ecologia da atenção, quer dizer, a gente pode enxergar também a necessidade da gente produzir espaços nos quais o cuidado com o outro gera o desenvolvimento atencional, né? Então, é a ideia de que numa família ou num grupo terapêutico ou num grupo espontâneo ou num grupo escolar, quando existe o cultivo do cuidado, eu cuidar do outro, de eu cuidar do objeto, de eu cuidar de uma determinada ação ou de uma determinada tarefa, essa atenção vai se desenvolvendo tanto na relação dessas pessoas que fazem parte desse grupo com o objeto ou com a atividade que é central, que causou a organização desse grupo, também como o desenvolvimento da atenção para as pessoas, né? Então, a ideia de que quando os pais estão co-presentes, a criança que pode estar apresentando algumas dificuldades atencionais, ela pode, esse cuidado dos pais, essa copresença, pode gerar o desenvolvimento atencional também, né? Por que eu trouxe esse tema, né? Porque eu tenho experimentado isso usando a arte, né, como elemento que aglutina um grupo ou como elemento que aglutina duas pessoas, né? Então, organizar espaços onde vai haver uma produção artística ou um envolvimento com uma arte que já foi produzida por outro, vai dando possibilidade de a gente cultivar esse cuidado necessário para que as pessoas desenvolvam a sua atenção, né? Ela traz um conceito que eu acho muito importante nessa palestra
em que ela fala de atenção medicada e ecologia da atenção, de que existe uma linha muito tênue, por exemplo, entre a criança ativa que vai e vem, que olha um pouquinho aqui, olha um pouquinho aqui, volta e tem uma atenção que a gente chama de atenção de beija-flor, né? Porque é uma criança ativa, que é curiosa, que está buscando várias coisas ao mesmo tempo, até incentivada pela forma de atenção que o coletivo, que a cultura propõe nesse momento, né? Que a cultura propõe para a gente muitas imagens, muitos sons, muitas séries, muitas opções, tudo ao mesmo tempo, e a gente vai desenvolvendo uma forma de atenção que é um pouquinho essa atenção beija-flor, né? Ou então, às vezes, a coisa é tão pensada, tão pensada, não tão intensa, que a gente precisa fugir, tirar o foco um pouco daquilo, devanear um pouco, trazer uma atenção que não tem forma, que é um pouco uma atenção de quem não está vendo, né? Ou então, às vezes, a situação exige uma atenção mais focada, que a gente chama de atenção do relojoeiro, né? Que pode cair o mundo do lado que eu estou prestando atenção nisso aqui, né? Então, é muito tênue essa linha entre a criança ativa, que às vezes se concentra numa coisa só, que às vezes faz o movimento do beija-flor, que às vezes se desliga um pouco para descansar, que tem a ver com a infância dos tempos de hoje, de um diagnóstico de TDAH, por exemplo, né? É uma linha muito tênue. Então, a tendência hoje parece que tem sido a gente olhar para o comportamento das crianças e já tentar encontrar na patologia algo que indique um diagnóstico, né? E do meu ponto de vista, quando a gente se preocupa, quando a gente cola o diagnóstico na pessoa, a gente acaba deixando o diagnóstico mais importante do que a pessoa, né? Então, nesses espaços de arte que eu tenho proposto, tanto no atendimento psicopedagógico, quanto no ateliê de artes em ladrilho de papel, eu tenho visto que o espaço onde a arte se encontra é um espaço que é capaz de cultivar esse processo de cuidado e, portanto, o desenvolvimento atencional. Então, eu tenho desenvolvido leituras, estudos, assistido vídeos, desenvolvido algumas tarefas no meu trabalho psicopedagógico, no sentido de a gente, antes de colar o diagnóstico à pessoa, da gente poder oferecer para ela um espaço de produção de cuidado e, consequentemente, de desenvolvimento atencional. E vejo que isso aconteceu tanto com a pandemia, quando eu fiz um curso chamado Arte em Si, que possibilitou eu dar a atenção para o objeto, eu dar a atenção para o outro e eu dar a atenção para mim mesmo. E isso foi ajudando a articular um equilíbrio atencional que eu não tinha antes, né? Eu sempre fui muito agitada, com os pensamentos muito alvoroçados, né? Consegui articular, mas com um certo esforço, e hoje já tenho uma fluidez nessa articulação maior, né? Então, para mim, a arte, e ela é trazida também pela Virginia Kastrup e como pela Luciana Kalimann, e eu também acredito nisso, e há anos eu venho trabalhando com isso, que a arte pode ser uma estratégia de desenvolvimento atencional. E, portanto, eu tenho utilizado isso tanto no meu trabalho com a arte, quanto no meu trabalho psicopedagógico.
Eu espero que vocês, que eu tenha provocado em vocês a possibilidade de pensar a atenção sobre outras perspectivas e não só sobre a perspectiva do diagnóstico, e que a gente possa avançar nesses vídeos, trazendo os estudos que eu estou fazendo e as aplicações práticas nesse sentido. Então, eu gostaria de dizer para vocês que logo em breve estaremos aqui com outros vídeos tratando da questão da arte e do desenvolvimento atencional. Queria agradecer a escuta de vocês nesse momento, dizer para vocês que se vocês curtiram, inscrevam-se no canal, contem para os amigos, né? E curtam esse pequeno vídeo e aguardem os próximos que estão por vir. Muito obrigada.